Então diz assim a palavra, a escritura, Mateus 13, do 24 ao 30, a parábola do trigo e do joio. Diz assim a palavra: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos celeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então Jesus aqui diz mais uma parábola do trigo e do joio. Veja que as parábolas de Jesus, ele coloca a situação do dia a dia daquelas pessoas. Principalmente nesta época de Jesus, o principal fator econômico deste período, por isso é importante também entender e levar em conta o período histórico que estava vivenciado ali por essa parte bíblica, porque isso é importante. Veja bem, ali a agricultura desta época era um dos principais, não o principal, mas um dos principais fatores econômicos da humanidade. Não tinha as demais profissões, empresas que nós temos na atualidade. Se fosse hoje na atualidade, Jesus talvez explicaria um outro exemplo, talvez, mas naquela época ele citou ali um dos principais fatores econômicos daquele momento. Então ele explica ali a agricultura, ele coloca esse exemplo do trigo, semeando trigo, aí veio o joio, né? E o interessante é a gente entender o que é o joio e o trigo. Tem o trigo e o joio, são muito parecidos, então é interessante ali a gente entender isso, que Jesus então cita esse exemplo ali prático do dia a dia, a agricultura ali, o trigo, o semeador, né, plantando o trigo, veio o inimigo, plantou o joio, jogou a semente, né, ali do joio. E antes de falarmos qualquer coisa a respeito dessa parábola, vamos ver o que Jesus, ao explicar para os discípulos, disse desta parábola, ao explicar essa parábola. Então eu li a parábola do trigo e do joio, do 24, do capítulo 13 de Mateus, ao versículo 30. Agora nós vamos ver a explicação pelo próprio Jesus. Do versículo 36, vamos pular essa parte aí, que tem a parábola do grão de mostarda e do fermento, vamos pular, depois a gente vai voltar para ler também sobre esta parábola. Mas vamos ver o que Jesus explica a respeito da parábola do joio ali do trigo. Versículo 36, então vamos pular essa parte ali. Então, agora é Jesus dizendo aos discípulos: então, tendo despedido a multidão, lembra que Jesus falava por parábolas diante da multidão. Por quê? Porque a multidão não estava seguindo a Jesus ali por causa dos ensinamentos, mas por causa dos milagres, das maravilhas que Jesus fazia. Ele mesmo fala ali no começo do capítulo 13, versículo 10 em diante, ele vai falar isso. Os discípulos questionavam: por que está falando por parábola, Senhor? Por que não fala abertamente para essas pessoas? Então ele fala: porque eles estão, assim como Isaías profetizou já há muito tempo, lá no livro do profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, ele profetizou que esse povo ouviria de mau grado, endureceria o seu coração, então por isso ele falou por parábolas. Mas aos discípulos, aqueles que creem, que professam a Cristo como Salvador, a esse, por intermédio do Espírito Santo, ele dá a entender esta semente que é a palavra, que ela então começa a brotar no nosso coração para ser frutos do Espírito, que se resume lá em Gálatas 5, 22, livro do Novo Testamento. Então, Jesus então explica a parábola do joio e do campo, versículo 36. Versículo 37. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então Jesus aqui explica o significado daquela parábola. Voltando ao versículo 24. Propôs-se outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Quem é esse homem que semeia a boa semente? Quem é a boa semente? E quem é o campo? É muito importante entendermos o significado, porque é eles que vão nos ajudar a entender as outras parábolas. Veja bem, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então tem 3 pontos aqui para a gente entender. Quem é o homem que semeia? Quem é a boa semente? E quem é o campo? Bom, voltando ao 36, ao 37, em diante, Jesus vai explicar quem é. Versículo 37. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente, aqui que nós lemos atrás ali, quem é que semeia? Quem é o homem que semeia a boa semente? O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então o semeador é o mesmo da parábola do semeador, que nós vimos aqui. É o mesmo semeador, é Cristo, o Filho do Homem. Cristo é o semeador. A boa semente, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Bom, o campo, quem é o campo? O campo é o mundo. O campo é o mundo. E quem é a boa semente? Está aqui, ó, versículo 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Olha, na parábola do semeador, a semente era a palavra, o semeador, Cristo. A palavra do reino era a semente. Cristo, o semeador. Então, Cristo continua aqui sendo o semeador, o Filho do Homem. O campo é o mundo. Agora, a boa semente são os filhos do reino. Aqui, aquela semente, lá da parábola do semeador, que foi jogado nos solos, que caiu nos solos, aquela boa terra que recebeu essa semente, ele então passa a ser a boa semente. Aqui são os filhos do reino, porque ouviram a semente que é a palavra do reino. Então, como eles receberam essa semente, agora deram frutos. Agora, eles vão dar essa semente, a boa semente. Então, são os filhos do reino. Os filhos do reino são a boa semente agora. Aqui já houve a manifestação daquela semente da parábola do semeador. Agora, aquele que caiu em boa terra se tornou frutífero. E o fruto tem o quê? Tem a semente. Toda árvore, para nascer, precisa ter um bom solo, precisa ter uma semente adequada para nascer. Ao nascer, ela continua levando dando sequência na espécie, tendo a sua semente, nos frutos. Por isso que Jesus fala, aquele que caiu em boa terra, então vai dar frutos, vai ser frutífero. Então esse fruto vai conter aquela mesma semente que foi semeada naquela terra, ou seja, no coração daquela pessoa que ouviu de bom grado. Então veja que é uma sequência, é interessante a gente entender essa sequência, para não fazer confusão. E lembrando, semente aqui, em espécie alguma, é dinheiro. Esse negócio de semear, venha semear no reino de Deus, traga... Semente não é isso. Semente é a palavra de Deus. E quando ela é plantada em nosso coração, passamos que é preparado esse solo está receptível, está adubado, está preparado para receber essa semente. Então essa semente vai fazer com que nós tornamos árvores frutíferas, plantas frutíferas. E essa mesma semente que foi plantada em nosso coração, agora vamos dar fruto. Vamos também ministrar esta palavra, transmitir essa palavra, que é semear também. Aquela mesma semente que foi plantada em nós, a boa terra. Então é interessante entender o significado das palavras para não correr essa confusão. Então aqui Jesus fala, o semeador continua sendo filho do homem, é Cristo, sempre. Cristo é o semeador. Ele veio da sua glória para semear a sua palavra aqui, que é a semente.
Então ele diz no versículo 38, o campo é o mundo, aquele campo que nós lemos no versículo 24, que propôs outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. É no seu campo. Ou seja, o mundo. Quem criou o mundo? Deus. Ele amou o mundo e mandou o seu filho para transmitir essa boa nova, essa semente. Então ele diz, no versículo 17, 38, que o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, que agora ouviram, lá na parábola do semeador, ouviram aquela palavra, eram solos férteis, e agora essa semente, através do fruto, vai ser semeada para demais pessoas, ou solos. Agora, em que solo ela vai cair, aí já não depende mais daquele que está semeando. Cristo semeou. Então o tipo de solo não dependia dele. Ele apenas foi semeando. Uma caiu na beira do caminho, uma caiu entre pedregais, outra caiu em espinho e outra em bom solo. Então assim nós devemos fazer também quando nos tornamos árvores frutíferas, pelo fruto do Espírito Santo. Nós devemos semear também esta semente, que é a palavra. Agora, o solo que ela vai cair, aí depende de cada solo, de cada um querer preparar o seu solo ou não. Vai cair, aí depende de cada solo, de cada um querer preparar o seu solo ou não. Aí já fica a opção de cada solo, de cada pessoa. Então, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Satanás, diabo, em outras versões, são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Então, aqui o joio, quem são o joio? Nós vimos que o trigo é que caiu em boas, que semeou foi Cristo, caiu em boa terra, e nasceu, deu fruto. E aí tem o joio. Se vocês procurarem pesquisar sobre o joio e o trigo, vocês vão observar isso. Onde está o trigo ali, o joio é uma erva daninha. É uma erva ali que atrapalha até o cultivo. Os agricultores de trigo têm problema com esta erva. É o joio. E ela se parece muito, em característica, ela parece muito com o trigo. Então pesquise isso, vocês vão observar, tem imagens na internet também, sobre o joio. Então quem é o joio? Então o versículo 38, não sou eu que estou dizendo, está aqui no versículo 38 do capítulo 13, e o joio são os filhos do maligno. Aí o verso 39 continua, o inimigo que o semeou, o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então aqui nós já sabemos quem é o semeador, Cristo. Quem é a semente, a palavra, e a boa semente, quem recebe essa palavra em boa terra, os filhos do reino, que se tornam filhos. Ok. Quem é o trigo? São todos aqueles que se tornaram filhos. Quem são os joios? Os joios são os filhos do maligno. Estou falando conforme está no versículo aqui. E quem semeou o joio? O maligno. O que é a ceifa? Que Jesus fala nessa parábola. O que é a ceifa? Está dizendo no versículo 39. É o fim do mundo. Quem são os ceifeiros que vai vir fazer essa colheita? Ele citou aqui, quando vai colher, né, é plantado o trigo, tem um momento que ela vai ficar maduro, o trigo vai ficar maduro e vai precisar colher. Quem vai fazer essa colheita? Né? Quem seria esse agricultor que vai fazer essa colheita? O ceifeiro que vai fazer essa colheita? Aí no versículo 39 diz, os ceifeiros são os anjos. Aí o 40 continua, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, o joio, aquele que não presta, que não é trigo, é recolhido e queimado, incinerado. Assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão, o trigo resplandecerão, os justos resplandecerão, os filhos do reino resplandecerão. Tudo tem o mesmo significado. Como o sol. Vão brilhar no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os servos, nesta parábola, ele está citando o exemplo de um agricultor que plantou o trigo e veio o inimigo e plantou o joio, que ele diz que é o maligno.
esse joio cresceu, e os servos desse patrão, ele diz, podemos ir lá arrancar o joio? Então esse patrão diz, não pode. Não pode. Não para que, versículo 29, não para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. E aí, então, o semeador dessa parábola diz, que é Cristo, né, representado por Cristo, mas na parábola diz, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, que são os anjos, que ele fala lá, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, esta é a parábola do trigo e do joio. Isto representa, o próprio Jesus explicou esta parábola do trigo e do joio, do versículo 36 ao 43, ele explica, só ler. E em nenhum momento aqui, é muito comum a gente ouvir por aí, que dentro da denominação de um templo, né, tem o trigo e tem o joio. Então, aqui em nenhum momento está falando de denominação, de templos, né, das igrejas que é conhecida aí. Mas está falando aqui de todos aqueles que ouvem o que? A palavra do reino. Que escutam quem? Aquele que é o semeador, que veio semear a palavra do reino. A todos esses, está dizendo, aquele que aceita, e aí vai mais além. E não é só você estar numa denominação, num templo, isso não te garante nada. Se o seu compromisso não for com essa semente, que é a palavra do reino, então não vai adiantar nada. O nosso compromisso tem que ser com esta palavra. Diz aqui no versículo 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo, o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então, esses são os joios que serão selecionados e queimados. Porém, o trigo que ouviu a palavra, que recebeu a semente, o solo que recebeu essa semente e que deu uma boa planta, no caso aqui representado como um trigo, então esses são os filhos do reino. Estes sim vão dar fruto. Este vai ser selecionado no celeiro de Cristo. Então, em nenhum momento aqui está dizendo, numa igreja tem joio e tem trigo. O próprio Jesus disse para não fazer, os empregados ali queriam separar, Jesus disse que não. Mas aqui não está dizendo de denominação. Está dizendo todos aqueles que são cristãos verdadeiros. Nós temos hoje cristãos verdadeiros e temos cristãos que não são verdadeiros. A própria palavra revela isso. Cristãos verdadeiros e cristãos que não são verdadeiros. Mas o ser verdadeiro está dizendo aqui que estar num templo, que estar numa religião, isso não te garante nada. Para você ser trigo, você tem que receber essa semente. E o seu solo, você como representante de um solo, o seu solo tem que ser uma terra boa, uma terra adubada, preparada. Ao receber esta semente, você começa a dar fruto. E fruto não é levar mais um para o templo. Fruto do Espírito. Amor, mansidão, temperança, alegria, bondade, fidelidade. Gálatas 5:22. Só ler lá. Esses são os frutos do Espírito. E isso só é possível por intermédio do Espírito Santo, que nos fez entender esta verdade, esta palavra, que nos convence do pecado.